técnico Emerson Leão? Tá certo. Emerson Leão vai responder perguntas da nossa equipe. Primeira é minha. Leão, algum clube do futebol brasileiro ainda te deve dinheiro? Sim. Quem? São Paulo. São Paulo. E o acerto? Foi na época do Juvenal, quando ele me demitiu, e até agora não me pagou a diferença. Tivemos vários julgamentos, ganhamos vários julgamentos, ganharam o último julgamento e tem outras coisas para acontecer. Tá certo. Não tenho raiva de São Paulo por causa disso, não. Eu acho que isso não foi obra de São Paulo. Foi obra na época, do seu presidente. Tá, e portanto, Emerson Leão emparedado no Mesa Redonda. A pergunta agora é de Paulo Sérgio, é o paredão com Emerson Leão. Professor, no último paredão que nós tivemos, você era contra os treinadores estrangeiros. Permanece ainda? Sim, eu acho que o Brasil não precisa de tanto treinador estrangeiro. Eu acho que as confusões que também estão acontecendo com eles é um pouco fruto disso daí. Acho que, como nós treinamos no exterior também, eles podem vir aqui. O que eu não acho é o seguinte, tem que deixar legado. E dificilmente algum estrangeiro deixou um legado para nós. Alex Miller, Emerson Leão está no paredão do Mesa Redonda. Leão, nós já falamos inclusive desse choque de gerações. Atualmente, os meninos de hoje, esses jogadores que surgem, são tidos como mimados, muito blindados. Você acha que esses jogadores de hoje conseguiriam ser comandados por treinadores mais linha dura, como eram, por exemplo, Tele Santana e você? Claro que sim. Eu acho que você que faz o relacionamento com o atleta no dia a dia, entendeu? E às vezes ele até pode te fazer repensar e você lhe ensinar também. Como disse você, é um choque de geração. Agora, nós temos que mostrar para ele esse choque de geração que pode ser assimilado pelos mais novos também. Agora, tem uma coisa fundamental. Eu acho que eu brinco sempre que nessa boiada eu já fui boi, né? Então é o seguinte, você já passou por tudo aquilo. A sua obrigação é se dedicar aos mais novos um ensinamento. Eu acho que é possível, sim, claro que é. Chico Lang, Emerson Leão no paredão. Pode voltar o áudio só um pouquinho mais baixo, Chile, por gentileza. Meu caro Leão, o Vini Júnior está pronto para ser escolhido o melhor do mundo? Absolutamente não. Acho que ele demorou para... Ele só começou a ser notado muito grande depois que ele foi contratado. Porque antes, às vezes, ele ficava bravinho por não entrar nos jogos. Você viu que já aconteceu lá na Espanha, já estão chamando a atenção dele, dizendo que ele é metido, que ele é mascarado, porque não cumprimentou o mascote do time adversário. Coisa boba. Agora, capacidade ele tem? Claro que tem. Mas tem que domesticá-lo, que ele é meio cabecinha empinada. Emerson Leão no paredão e respondendo firme e forte as questões. Miller, Emerson Leão é o emparedado do Mesa Redonda. Miller. Leão, você acha que a arbitragem brasileira vive seu pior momento? Acho que vive sim. E muito a culpa é do VAR. Acho o seguinte, para que eu preciso de VAR se eu tenho uma confiança naquilo que eu estou fazendo? Tiraram toda, entre aspas, responsabilidade do árbitro e a moral dele também. Entendeu? Então ele tem medo de não dar uma coisa, tem medo de dar outra, porque lá em cima chama atenção. Não tem ninguém que chama a atenção dele. Ele está lá para tomar essas decisões. Ele tem que ter um preparo físico para correr e estar perto do lance, para não precisar de consulta nenhuma. Eu sou contra totalmente. Eu acho que o VAR atrapalha o árbitro. Marina Buffon. Leão, diante do que a gente vem vendo do futebol brasileiro, dos jogadores que são convocados para a seleção, seremos campeões do mundo no futuro, breve? Não estamos preparados, acredito eu, não estamos preparados para isso. Sou muito amigo do treinador da seleção brasileira hoje, acho que ele é um muito bom caráter, entende de futebol,
e está começando a querer usar daquilo que ele sabe, da autoridade que ele tem, para começar a convocar os seus próprios jogadores. E não só fecharmos o laço no exterior. Acho que o brasileiro tem que ter na seleção a experiência como nós jogávamos assim. Acho que nós temos que ter um pouco mais de individualidade ofensiva, e eu sei que o treinador da seleção brasileira gosta disso. Mas a seleção brasileira, esta seleção brasileira, ainda não tem know-how para ganhar a Copa do Mundo, não. Infelizmente eu falo isso. Leão, Tafarel faz um bom trabalho na comissão técnica da seleção brasileira? Não conheço o trabalho dele como treinador de goleiro, por isso eu não posso falar. Mas ele tem know-how para isso, para ser um bom treinador. Só vendo, eu não conheço ele trabalhando. Eu treinei o Tafarel, parte no Atlético Mineiro, entendeu? Mas eu não conheço o trabalho dele como treinador. Se ele está na seleção, ele ainda está na seleção? Está. Se ele ainda está na seleção, é porque o treinador achou que ele merecia. Paulo Sérgio? Por que o Neymar não foi escolhido como o melhor jogador do mundo, né? Porque ele nunca foi o melhor jogador do mundo. E quem nunca foi o melhor jogador do mundo não pode ser escolhido. Né? Ele apareceu como uma promessa para o melhor do mundo e não conseguiu abraçar essa responsabilidade. Alex Miller, Leão no paredão do Mesa Redonda. Emerson Leão, você já falou que é amigo do Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Foi técnico dele também. Foi técnico quando você chamava de Júnior. É Júnior. É só Júnior. Mas hoje é o Dorival Júnior, técnico da seleção. Apesar de você ser amigo, amigos, negócios à parte. Sim. Você acha que ele hoje é o melhor técnico do Brasil para ser o encarregado de comandar a seleção brasileira, ou teria algum outro, na sua visão, que estaria na frente nessa fila? Brasileiro, não. Eu acho que o Dorival Júnior tem capacidade para isso, certo? Vai mudar um pouco ainda a sua maneira de ver o que é. E outro dia eu disse para ele, cuidado, seleção brasileira não é time de futebol. Seleção brasileira é algo muito, muito maior. Então cuidado com os passos que dá. De vez em quando nós conversamos. Chico Lang. Eu gostaria de saber se você, Leão, guarda alguma mágoa do futebol. Mágoa? Nenhuma. Eu acho que o futebol me deu tudo que eu possuo. Inclusive ser reconhecido no país que vivo. Me deu condições para que eu pudesse ter a tranquilidade de criar bem a minha família, minhas filhas, meus netos, e, enfim, saber sorrir. Não tenho nada, muito pelo contrário, não tenho mágoa nenhuma do futebol. Posso ter de algumas pessoas. Não sei se mágoa, decepção com algumas pessoas. Isso sim. Agora do futebol, não. Miller. Leão, qual que é o melhor treinador que você já teve quando você era jogador? E o pior? Eu acho que na época que eu comecei a jogar no Palmeiras, nós tínhamos alguns treinadores bons. Porque quem passava naquela época pelo Palmeiras, todos os treinadores do Palmeiras foram campeões, independente da capacidade dele. Por quê? Porque o time ajudava. E às vezes o treinador precisa ajudar o time. Eu gostei porque naquela era que nós jogávamos, eu gostei do Minelli, gostei um pouco do Enio Andrade, gostei do Capitão Coutinho, que ninguém gostava. Por que eu gostei do Capitão Coutinho? Era um homem inteligente, veio do voleibol para o futebol. Então ele tinha aqueles líderes, podemos dizer assim, que ele consultava às vezes por não saber aquilo que fazia. Não que não sabia fazer, mas qual era a melhor maneira de fazê-lo. Porque como ele não jogou, como ele não foi da bola, ele não sabia detalhes. Então nós tivemos a felicidade de poder ajudá-lo. Então por isso que eu gostava dele também. Obviamente deve ter outros que eu poderia citar, mas não vou citar porque eu já estou satisfeito com esses. Não precisa falar o pior que você já trabalhou. Ah, tem o pior que você me pediu? Não precisa, se você não quiser, aí você pode falar um desafeto no futebol. Pronto. Não, treinador, eu vou caminhar um pouco mais. O treinador quase não liga para o goleiro nos treinamentos.
o Leão ligava, né? E nós éramos mais ou menos assim, treinando isolados, entendeu? Então nós não tínhamos muito diálogo com o treinador, ele não vinha conversar muito com a gente, porque naquela época quase não tinha nem treinador de goleiro. Era um ex-atleta, ou você ficava chutando bola, sabe? Não posso dizer que eu tenha treinadores como desafeto, não. Obviamente alguns me decepcionaram muito, né? Muitos me decepcionaram, mas faz parte daquilo que ele queria. A autoridade é dele. Hierarquia, você não, às vezes não se discute, entendeu? Você respeita ou muda. Marina Buffon? Por fim, então, Leão, para você, qual é o maior goleiro da história do futebol? Marina, é o seguinte, qual é o maior goleiro? Que eu vi jogar ou que falaram que era muito bom? Você viu? Eu recordo muitos que falavam que era muito bom. O Gilmar era muito bom, o Berdan era muito bom, mas eu não vi jogar o suficiente. O Banks, muito bom, que era um goleiro da Inglaterra. O Yashin, esses eu não vi jogar muito, entendeu? Aqueles que eu vi jogar é aqueles que competiam, inclusive, comigo, certo? E os goleiros, um goleiro que eu acho que era bom de raiz e não por treinamento era o Manga. Achei que o Manga era um bom goleiro. Muitos não gostam do goleiro que eu vou falar, mas o que eu competi, que era muito bom goleiro, tinha muita qualidade, era o Carlos que jogou no Corinthians. Ele tinha muita capacidade, não dava muita sorte, mas tinha muita capacidade. Quem mais? Eu poderia dizer assim que eu vi jogar. Como é que eu posso dizer? Ficamos em cima desses dois Se bons vocês puderem me nomes. ajudar, eu falo sim ou não. Parabéns, Léo, parabéns. Passou ileso no paredão, Rafa, só um detalhezinho. O último emparedado aqui foi o Viola, que está nos assistindo e falou: manda um abraço pro Leão, porque eu gosto muito dele, Obrigado, mas eu Viola. fiz muitos gols para ele também. Palavras do Viola. A Viola. O Viola falava muito, fazia muito, mas fazia gol bastante também. Não pensa que era bonzinho, não. Certo? Mas me entendia muito bem com ele. Um abraço.